Você já caiu de bicicleta? É, você mesmo, marqueteiro, estrategista, lançador, designer, coprodutor, futuro lançador, você mesmo, marqueteiro, me responde aí. Você já caiu de bicicleta? Mas sabe aquele tombo especial onde você passou não só vergonha, mas dor, onde você ficou todo ralado, com o joelho ralado, umas costas raladas, uma canela ralada, um dedo batido? Aquele tombo especial. Por acaso você lembra de algum desses? Pois é, todo mundo tem um pouco de experiência de ter caído em algum momento, em alguma situação ou circunstância. E depois de ter passado aí por um pouco mais de 25 lançamentos, ter feito aí múltiplos 6 dígitos em alguns, 7 dígitos em outros, eu tenho um pouco de experiência, um pouco de bagagem, com certeza tenho muito para aprender, mas que pode te ajudar, com certeza, a evitar cair, ralar o joelhinho, o cotovelinho, as costinhas aí no mercado digital. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo, onde você vai aprender 5 coisas que eu gostaria de ter entendido antes na minha história, aprendido antes e que me custou dinheiro, me custou madrugadas em claro, me custou paciência e estresse. Então nesse vídeo eu vou te falar 5 coisas que eu gostaria de ter aprendido antes de começar no mercado de lançamentos. Eu queria fazer um agradecimento muito especial para a galera da comunidade Zillow, porque não sei se você sabe, mas eu sou um dos professores convidados e tem um curso meu de e-mail marketing para lançamentos lá. Então se você é aluno, você vai me encontrar lá dentro. Eu estou muito feliz com as mensagens que eu tenho recebido de vocês que participam lá e estão assistindo o curso. Muito obrigado, forte abraço para todos vocês. Bom, então vamos começar por onde mais dá problema? O especialista, isso mesmo. Vamos começar, a dica número 1 é conheça muito bem o seu especialista. Nossa, que óbvio, conheço especialista, eu preciso conhecer ele para lançar. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Você precisa conhecer 3 elementos fundamentais, eu vou te falar um pouco sobre ele, porque eles também são a respeito de como você vai se relacionar com ele, como ele vai se relacionar com a audiência e como a audiência vai se relacionar com a funcionalidade e a eficácia do seu marketing. Vou falar sobre os 3 pontos essenciais que você precisa saber dele. Primeiro é a experiência desse especialista. Qual que é a experiência desse cara? Por onde ele já passou? Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro para você. Eu não sei se você sabe, mas hoje eu sou lançador, estrategista de marketing, trabalhei como head de marketing recentemente, mas eu também já fui tanatopraxista, já fui barbeiro, também já trabalhei em depósito de supermercado, também já trabalhei, meu primeiro trabalho foi com 14 anos com carteira assinada no Walmart, num programa de menor aprendiz. Então assim, tem muita coisa que você poderia, se você fosse me lançar, poderia usar como estratégia, poderia usar como comunicação, poderia usar como estratégia de proximidade, estratégia de popularização do seu marketing, viral, enfim. Porque isso tudo caracteriza a minha experiência, a minha bagagem. E toda essa experiência, ela é sim e deve, na verdade, ser utilizada para demonstrar para sua audiência quem de fato é o expert. Essa é a primeira coisa, quem é o seu expert. E eu estou falando da experiência porque a experiência a gente parte do ponto onde ele está hoje e faz uma engenharia reversa de conhecimento, uma pesquisa de engenharia reversa, basicamente. E isso você vai saber também pesquisando sobre o seu expert no Google, se você tiver um expert que seja um influenciador, que já está no mercado há mais tempo, mas também fazendo uma entrevista muito bem embolada com ele. Em algumas partes, eu gosto de fazer uma entrevista muito longa, de 3 ou 4 partes mais ou menos, que de repente eu vou ensinar para vocês em algum momento do vídeo. Se for interessante, vocês comentam aí. Mas eu consigo captar elementos de copy, captar conteúdo, entender muito mais da visão de mundo desse expert, entendendo a experiência dele. Isso facilita muito na hora de escrever copy, escrever artigo, escrever conteúdo e pensar na estratégia também, porque eu uso ele e a experiência dele ao nosso favor. O segundo ponto que também está conectado ali com o primeiro, mas ele é um pouco diferente. Qual a história do seu expert? Como que ele chegou onde ele está hoje? Eu falei para vocês que eu já fui tanatopraxista. Não sei se você sabe o que é um tanatopraxista, mas basicamente eu trabalhava no IML fazendo a formalização de corpos. Então é um trabalho pesado, um trabalho complicado, mas é um trabalho que tem um ponto muito importante, interessante de ser usado, que é a emoção. Quantas emoções existem no IML? E se eu usasse isso com mais força no meu conteúdo, que inclusive eu uso, mas não no Instagram, eu uso em conteúdos mais fechados, é uma forma de trazer emoção e trazer para um determinado contexto as pessoas. Então, o storytelling e como basicamente o seu expert chegou até lá, ele é muito importante, é muito inteligente da sua parte para usar mais uma vez a teu favor. E o último ponto, que ele fica um pouco mais distante dos primeiros, que é quais são as crenças e valores do seu expert. Mas perceba que essas 3 perguntas, qual a experiência dele, qual a história dele, quais são as crenças e valores, a última eu falo que fica mais longe porque ela é um pouco mais abstrata, ela não é tão tangível assim. Mas é muito importante que você entenda por um motivo simples. Pessoas se conectam com pessoas através dos valores. E valores precisam ser compreendidos para que eles possam ser comunicados. Porra, essa frase, Brasil, uma frase dessa aí merece até ir parar no meu Instagram. Essa, social media, Giovana, bota no Instagram porque essa aqui, ó, conteúdo pronto.
Mas continuando aqui com vocês, o que essa pessoa acredita? Qual que é o diferencial dela? Vou dar um exemplo, inclusive tem ficado um pouco polêmico esse assunto em alguns grupos aí que eu tenho participado. Até que ponto vale usar a religião para o seu marketing? Até que ponto a religião vira interesse ou apenas uma boa mensagem? Deixo aí a pergunta para vocês. Vocês têm percebido por acaso um movimento maior de mais gente falando de Deus aí no seu marketing que não falava antes? Como isso soa pra você? Curioso? Dúvida? Comenta aí pra gente saber. Mas percebam que, gostando você ou não, isso engaja. Então, dependendo de quem seja o seu expert, a sua estratégia, faz muito sentido você usar. Então, esse é o primeiro ponto. Primeiro dos 5 pontos que eu queria dividir com vocês aqui, que eu queria ter aprendido antes para lançar. Eu preciso ter um interesse genuíno na história, na experiência e nas crenças e valores do meu expert. Porque se eu não tiver isso, eu vou ter muita dificuldade para escrever copy, eu vou ter muita dificuldade para pensar em estratégia. E uma coisa muito importante que é, eu vou ter dificuldade para entender e antecipar problemas que eu vou ter com o meu expert, o meu especialista, ou quem eu vou lançar, e até mesmo comigo mesmo. Isso que eu estou falando, usando como um ponto para terceira pessoa, para alguém, digamos assim, para um terceiro, né? Na verdade, ele se aplica para você também. Quais são os seus valores, sua história, sua experiência de vida? Eu falei um pouco da minha, como essa própria reflexão você já percebe que dá para utilizar, e a gente deve utilizar porque basicamente somos nós, né? E pessoas conectam com pessoas. Frase do Joel J, que realmente é muito verdadeira, principalmente para marketing. Segundo ponto muito importante que eu adoraria ter entendido a profundidade disso antes. Todo mundo sabe, o cliente vem em primeiro lugar. Eu não concordo com essa frase, porque eu acho que às vezes o cliente tem mais que mesmo. Tem cliente que é chato, tem cliente que é caro de ter na empresa, tem cliente que dá muito mais trabalho do que lucro. Esse cliente não é dele que eu tô falando. Mas você precisa ter um interesse genuíno, você precisa ser obcecado pela experiência dos seus usuários, pela experiência dos seus alunos, pela experiência das pessoas que estão com você nessa jornada de aprendizagem, porque a maioria de vocês, se vai fazer um lançamento, provavelmente vocês vão fazer um lançamento de um infoproduto. Eu vou partir desse ponto. Você precisa ter um interesse muito interessante, um interesse muito interessante. Você precisa ter um interesse realmente assim, muito genuíno e fazer pesquisas. Cara, parece que eu tô falando, é uma grande filosofia. Não, é muito prático. Você precisa fazer pesquisa quantitativa e qualitativa. O que é isso, Thiago? Pesquisa quantitativa, PPL, pré-lançamento, dentro de lançamento. É uma pesquisa quantitativa. O que é uma pesquisa qualitativa? Liga para alguém, seu melhor aluno. Quantas vezes você ligou meia hora pro seu melhor aluno e perguntou para ele, olha, como é que foi a experiência sua com a gente? Quanto tempo você levou para terminar o curso? Quanto tempo você acha que uma pessoa precisa para atingir os mesmos resultados que você atingiu? O que você acha que foi o teu diferencial? Então, perguntas que você vai conseguir entender quem são melhor seus concorrentes, o que ele achou da experiência do curso, se ele teve tudo que precisa ali dentro e se não tem, por que você não melhora o teu produto? Ou se ele sentiu falta, por exemplo, de um produto que ele teve que comprar fora porque você não conseguia vender, aí tá a oportunidade de um ganho para você, de você fazer um upsell, um downsell. Basicamente, um upsell é um produto que é mais caro do que o primeiro produto que você vendeu. Então, por exemplo, você vendeu um produto de R$500, depois você vende um produto de R$1.000. Você vende um segundo produto mais caro. Se for um downsell, um produto mais barato do que a primeira oferta. Você vendeu um produto de R$500 e depois vender um e-book de R$39,90. Então, você consegue fazer essas vendas e enriquecer o teu caixa com CAC zero, que é custo de aquisição de cliente, muito mais fácil. Se você estiver disposto, meu amigo, minha amiga, a ter um interesse genuíno na vida dos seus clientes. Sem isso, você não consegue otimizar o seu marketing, nem o seu negócio. E você, coprodutor, meu amigo, não seja um homem de um produto só. E aí, esse poderia ser um terceiro ponto, mas eu só vou dar uma pincelada nele aqui. Quem tem só um produto e só um expert, não tem nenhum. Então, toma cuidado com isso. Agora, o terceiro ponto que eu queria entrar aqui é para você, procrastinador de plantão. É para você que não aplica as coisas nem aqui do meu canal, nem de ninguém. É para você que não está, infelizmente, ainda colhendo resultado das suas coisas. Por quê? Você estuda, passando horas em canal do YouTube, horas no canal no YouTube, horas no canal no YouTube, e curso, e abre carrinho e tal, vou comprar, e me endivido, não sei o quê. Essa é para você que aprende muito mais do que aplica. Mas eu não vou te culpar, porque tem uma coisa muito sutil aí que é o seguinte, que é talvez você não tenha eleito os seus 3 principais professores. Sabe quando uma pessoa diz, ela é mais velha, ela fala, nossa, eu tive um professor que foi incrível. Cara, tenha isso na sua vida. Eu quero chegar no fim da minha vida e ter tido os meus 3 principais professores que me ajudaram muito. Eu vou dividir com vocês agora quais são os meus 3 principais professores e 2 desses professores, eles são os meus principais professores há 5 ou 6 anos, porque eu não precisei mudar, porque eles são muito bons. O primeiro, não tem para onde fugir no nosso mercado, na minha opinião, hoje é o maior,
estrategista, um cara que abriu o mercado aí é o Érico Rocha. Sei que vai ter gente que não gosta, vai ter gente que gosta, e tudo bem com isso. Tudo bem, de verdade, se você gosta ou não gosta. Mas o ponto é, o cara é uma lenda no nosso mercado. É gigantesco, é grande, tem muito a ensinar. E eu gosto de aprender com ele. Me identifico com muitas das coisas, crenças, valores. Lembra que a gente falou até no primeiro tópico? Essa é uma das coisas que o marketing dele me atraiu muito. Muito, muito, muito. Não só o fato de ganhar dinheiro, mas por que eu vou usar esse dinheiro e tudo mais. O segundo, o Tim Ferriss. Para mim, o Tim Ferriss sempre foi um grande mentor, porque o Tim Ferriss mudou minha vida com o livro Trabalho 4 horas por semana, que é um grande clichê, um livro super mal compreendido pelos vagabundos de plantão aí que acham que o livro vai ensinar a trabalhar só 4 horas por semana, e na verdade o livro não é nem um pouco sobre isso, é na verdade trabalhar de forma inteligente em coisas que você não gosta 4 horas na semana, para que o resto da semana o tempo passe de forma que você não necessariamente se sinta que está trabalhando. Aquele dia que você está fazendo as atividades, que você está gostando do que você está fazendo, que não parece só mais um trabalho, parece aí uma atividade que você gosta. Essa foi a minha interpretação do livro, tá? Hoje eu digo que eu posso dizer que eu trabalho, sei lá, 8 ou 10 horas na semana, ainda não cheguei nas 4, nesse momento que eu tô agora, tá? Mas o ponto é, a maior parte das coisas que eu faço, eu gosto, eu aprendi muito isso com ele. Dá para ganhar dinheiro, dá para monetizar, dá para entender melhor como monetizar as próprias habilidades vendendo o seu trabalho de forma inteligente. E eu aprendi a me posicionar, aprendi a ser o profissional que eu sou hoje. Recentemente fechei um contrato de R$ 25.000 para trabalhar um pouco menos de um mês, tá? E fora comissionamento, fora algumas outras coisas que eu recebi. E, cara, foi grana que hoje, não tenho problema nenhum em dividir com vocês, eu poderia ficar 3 ou 4 meses sem trabalhar se eu estacionasse o meu custo de vida. Mas não, vou lançar minha comunidade agora, vou fazer outras coisas que eu tenho que já estava no meu radar já desde o ano passado. Então é isso. O ponto é, escolha os seus 3 professores. O meu terceiro professor, nesse momento, tem sido uma professora da CXL, que ela basicamente trabalha na Unbounce também, que é uma ferramenta muito famosa aí do digital, um case absurdo de grande de fora no país. Esqueci o nome dela agora, depois eu posso pegar para vocês se vocês quiserem, mas que é basicamente um curso ensinando como lidar com times remotos, basicamente. Estou me aprofundando nisso, e essa é uma professora que tenho escolhido porque ela me agradou muito, me ajuda muito a aprender mais e tem sido maravilhoso. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que eu digo, se você está estudando muito mais do que aplicando, você está com os professores errados. Porque dentro do nosso ambiente digital, o que vale é a velocidade de aplicação. Claro que eu não estou dizendo para você fazer um trabalho nas coxas, um trabalho ruim, um trabalho que basicamente nem vai converter no final. Estou falando para você fazer um trabalho bom. O bom é bom o suficiente. Essa é uma frase que eu demorei para entender por conta do lance do perfeccionismo, né? Eu coloco aspas no perfeccionismo, que às vezes o perfeccionismo, na verdade, ele é só um medo disfarçado, e aí a banda não toca, a parada não avança, você não vende e você simplesmente morre na praia, como a grande maioria das pessoas que entram no mercado digital achando que é tudo festa, e não é. Então o papel do bom professor é economizar seu tempo, principalmente no digital, é economizar seu tempo, é te prever das falhas, te prever daquilo que você pode, daquilo que pode ser previsto. Nem tudo vai ser previsto, não quer dizer que você não vai falhar, mas para não falhar no óbvio, não falhar no que deveria ser normal de simplesmente passar por um bom trabalho, não falhar naquilo que todo mundo poderia não errar. E aí, esse é o papel de um bom professor. Então, se no digital você está aprendendo mais do que aplicando, você está errado. E nesse momento que eu falei isso, você pode ter ficado até um pouco chateado, falar, meu Deus, como ele pode ter dito isso de mim? Nossa, eu sou uma pessoa dedicada, sou autodidata e saído até do vídeo. Mas olha, presta atenção. Você também não pode ter, entramos no quarto ponto aqui, medo da crítica, meu amigo. Se você tiver medo da crítica, se você for afetado pela crítica a todo momento, por qualquer vídeo do YouTube, de um cara qualquer por aí no mundo, você simplesmente vai sofrer muito mais do que é necessário. Nosso trabalho já é um trabalho difícil, e esse quarto ponto é muito importante porque ele traz, eu quero trazer para vocês a minha concepção de crítica também, medo da crítica, que é todos os problemas, aí pegando um pouco da filosofia adleriana, do Alfred Adler, tá? Que é basicamente todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Então, todos os problemas, se você parar para fazer uma análise aprofundada, ele vem de uma pessoa, de um terceiro, de uma influência, de uma fofoca, de um estresse, sempre, na maioria das vezes, está, e segundo ele, é bem extremista na filosofia, que é todos os problemas têm base em relacionamentos interpessoais. Não sei se eu acredito que 100% deles sejam, porque, enfim, às vezes a tomada que não funciona nos estressa. Então não é exatamente uma relação com uma pessoa ali. Mas
Passando por isso e fazendo essas ressalvas, eu acho importante a gente pensar que se você for muito afetado pelas críticas da sua família, se você for muito afetado pelas críticas das pessoas ao seu redor, se você for muito afetado pelas coisas que dizem a seu respeito e pelas pessoas que não acreditam em você, você vai morrer na praia. Porque a pessoa que passa mais tempo observando os cachorros que latem do que realmente trabalhando, não vai crescer. Infelizmente não tem como, porque o tempo só são 24 horas no dia. E você geralmente não vai ver um bilionário discutindo com pessoas à toa. Por quê? Essa pessoa está no caminho dela, no foco dela. Ah, Thiago, eu não quero ser um bilionário. Talvez uma pessoa que atingiu o patamar que você queira atingir, tanto financeiro, quanto mental, quanto espiritual, quanto algo que você realmente admire, para perceber quanto tempo essa pessoa passa do dia dela realmente brigando com os outros, discutindo em grupo, perdendo tempo em grupo de WhatsApp. Você não vê, entendeu? Não vê esse tipo de coisa. Por isso que tem um comportamento de realmente se manter no foco daquilo que é importante para você, tentando lidar da melhor forma possível com a sua parcela aí de medo da crítica. E o último ponto, e que esse eu sei que muita gente vai ficar comigo, é cuidado com os grupos públicos de lançamento, de copy, de design. Cara, esses grupos em geral, pode reparar, tem mais briga, perda de tempo, pirataria e conteúdo que não agrega nada pra ninguém e, por último, gente pescando em balde. Esse último aqui, às vezes, até tem algum benefício, mas a grande maioria das comunidades que são gratuitas e não são moderadas, aqui eu quero fazer uma ressalva bem importante. As comunidades gratuitas que são bem moderadas são excelentes. Participei de várias, participo de algumas ainda hoje e são melhores do que muitas comunidades que eu já paguei para entrar. Grupo não necessariamente é uma comunidade. Uma comunidade ela é construída. Um grupo você cria no Facebook, no WhatsApp com zero esforço. Então, cuidado, porque grupo em geral, ele é um sugador de tempo, de prática. Então, se você está perdendo mais tempo em grupo de Facebook discutindo, debatendo, falando de política, falando de coisa, e cara, para prestar atenção. Quem tá ali, geralmente nessas discussões que aparentemente são de alto nível, são as pessoas que geralmente não estão com as suas conversões altas. Para perceber. Agora você pode ficar bravo comigo, você pode ter ficado um pouco aí com o pé atrás, parece que eu estou sendo muito leviano no que eu estou falando, mas essa é a minha análise. Faça sua análise e depois tire suas próprias conclusões, tá bom? E por último, comunidades pagas são maravilhosas, porque comunidades pagas obrigatoriamente elas são moderadas, elas têm um objetivo em comum, ela tem um palco onde os membros podem falar, se apresentar e se comunicar, eles têm geralmente pessoas que cuidam da experiência deles, e cara, eu tenho orgulho, tesão e realmente muita felicidade em pagar por comunidades que realmente funcionam. Por isso que eu decidi abrir a minha. Minha comunidade vai ter o nosso treinamento base, vai ter os encontros entre os membros e vai ter o grupo aberto dos membros, né? Como digo, grupo aberto onde as pessoas realmente têm liberdade total de conversar ali. Claro que com os acordos de convivência bem pré-estabelecidos. E se você quiser entender mais sobre a comunidade, você pode clicar no link que está aqui embaixo para ver como que vai rolar a minha comunidade. Se algo que eu falei nesse vídeo aqui para você é interessante, se te antecipou alguma coisa, se você pode me ver, pelo menos que temporariamente como um professor para gestão de campanhas de marketing, melhoria de lançamento, otimização do seu trabalho, mais produtividade e, cara, ter mais retorno de investimento usando táticas de gestão, eu acredito que eu seja a pessoa ideal para te passar conhecimentos sobre isso, porque é isso que eu aplico, é isso que eu estudo e é através disso que eu tenho resultados bem expressivos. Tanto é que eu fui convidado, não é à toa, para participar da comunidade da Priscila Zilo, já participei aí de lançamentos que faturaram 7 dígitos, já participei como head de marketing em um time onde eu era basicamente o mais jovem do time, eu tenho 25 anos e com muito orgulho, muita humildade também. Eu acho que essas são coisas que às vezes a pessoa acha que não pode ter, a pessoa não pode ser orgulhosa e ter humildade ao mesmo tempo. Eu sou orgulhoso sobre as coisas que eu aprendi, as pessoas que eu tenho ao meu redor e as coisas que eu sei que eu sou bom. E não é nenhum problema você falar que é bom em alguma coisa. Você deve ser bom em alguma coisa e ter orgulho disso, porque investimento é difícil a gente ter e chegar onde a gente chega muitas das vezes, principalmente quando você não tem recurso ideal de educação e tudo mais, né? Particularmente falando, esse é bastante o meu caso, foi bastante o meu caso. E hoje moro no meu apartamento, tenho as minhas coisas, tenho a minha vida, não devo nada pra ninguém. E o ponto mais importante é, eu quero te ajudar a conquistar isso também. Isso se você for um profissional de marketing, isso se você tem interesse em gestão de campanhas de marketing. Então, se inscreva na lista de espera, o link vai estar aqui e também na descrição. Te vejo lá na nossa comunidade em breve.